E como promessa é dívida, vou falar aqui para vocês 5 dificuldades de ser empregado e 5 dificuldades de ser empresário. Olá, eu sou Rakan. Como vocês já sabem, eu tenho 15 anos de experiência em grandes multinacionais. Saí para empreender. Hoje tenho 10 anos de experiência em empreendedorismo, mais de 13 empresas montadas, vendidas e geridas. E vou falar para vocês essas dificuldades que eu mesmo passei quando fui empregado e quando fui empreendedor um tempo atrás. Hoje passo algumas coisas sem dúvida, mas hoje muito menos, né? Com muita experiência a gente vai aprendendo. Então vamos lá. Começando com funcionários, tem uma colinha aqui embaixo. Primeiro é morar longe, né, pessoal? Por que morar longe? Quando você trabalha geralmente em empresas cada vez maiores, você vai se distanciando do teu local fixo de trabalho. Às vezes não precisa nem ser tão grande, mas geralmente empresas que já têm um certo renome, elas estão em lugares específicos das suas cidades, né? Então elas estão centralizadas. Na maioria das cidades elas estão centralizadas. Aqui em São Paulo, por exemplo, elas também algumas estão centralizadas, mas muitas delas estão ali na Zona Sul, né? E a gente sabe que quem mora naquelas regiões não são empregados, né? Porque são regiões muito caras. Então, geralmente, os funcionários, essas pessoas, nem conseguem alugar alguma coisa, porque é bem caro. Então, acaba morando distante. Eu nem coloquei aqui condução, pessoal, porque assim, é absurdo, né? O tempo que a gente perde, isso faz parte ali do morar longe. Senão ia ficar mais do mesmo, mas ali engloba tudo, né? Ali engloba condução cheia, um tempão para você chegar. Então você perde muitas vezes 1h30, 2 para ir, 1h30, 2 para voltar. São 4 horas do teu dia que você passa dentro de um ônibus, muitas vezes lotado. E aí não dá nem para você ler um livro, não dá nem para você aproveitar esse tempo um pouco melhor. E porque realmente é desconfortável. Então esse é o primeiro ponto que engloba algumas dificuldades. Segundo ponto, ter lugar fixo, né? Você tem lugar para trabalhar, então você vai ter que muitas vezes ir lá trabalhar nesse local fixo. Ou não são tantas pessoas assim que conseguem ter home office, né? Inclusive, infelizmente, foi uma tendência na pandemia, mas está retroagindo. Muitas empresas estão retroagindo com home office, talvez por dificuldade de controle ou por dificuldade de produtividade. O fato é que estão retroagindo, estão voltando atrás e estão voltando. As pessoas estão tendo que voltar para o trabalho fixo, né? Então, o local fixo é uma dificuldade e você tem que ir para o local de trabalho. Uma outra coisa que é fixa, não tem muito jeito, é o horário. Então você geralmente trabalha das 8 às 5, das 9 às 6, né? Enfim, são os horários mais comuns ali de trabalho. Algumas empresas hoje estão adotando das 10 às 7, mas não são todas. Mas a maioria trabalha ali das 8 às 5 ou das 9 às 18 horas. Então você tem que estar lá aquele horário, e aquele horário você tem que cumprir uma carga, né, de trabalho. Então esse é o ponto número 3. O ponto 4, pessoal, é a remuneração que demora para evoluir. Esse é um ponto muito importante. Quando eu trabalhava, obviamente eu era ambicioso, eu estudei bastante, então eu fui subindo, né, de grau de estudo, digamos assim, e eu queria que isso acompanhasse com a minha carreira. Porém, dependem de muitos fatores. Vocês que estão dentro de empresas, vocês sabem disso. Então você pode ter pós-graduação, você pode ter o que for, às vezes até diferencial que muitas pessoas não vão ter, mas isso não significa muita coisa, né? Você tem que passar por outras etapas para ter esse reconhecimento atingido. Então, a tua remuneração ela demora muito para subir de acordo com, com o que acontece dentro de uma empresa. Não depende só de você. Muito pelo contrário, não depende muito de você, às vezes não depende nem do teu chefe, às vezes não depende nem do chefe do teu chefe, ou seja, hoje em dia as empresas estão muito rigorosas para liberar vagas, para abrir cargos, enfim. Então, depende de muita gente. Então, muitas vezes você fica estagnado ali na mesma remuneração, assume outras responsabilidades, mas mesmo assim continua com a mesma remuneração. Isso aconteceu comigo. Inclusive, cheguei a assumir 3 cargos diferentes, e a minha remuneração continuou num cargo que eu fui contratado e já haviam se passado alguns anos. Então, eu tinha um cargo, assumi, já faziam 2 ou 3 anos, assumi mais um, depois de alguns meses assumi outro e fiquei com 3 cargos, 3 responsabilidades. E aí a desculpa, mas tá difícil, não tá fácil, e aí o salário nunca vinha. Então, qual era a minha estratégia muitas vezes?
mudar de empresa. Naquele momento eu ainda não pensava em sair para empreender. Eu mudava de empresa, ficava pulando, por quê? Porque eu conseguia cargos maiores, um pouco maiores, quando eu me expunha para o mercado. Infelizmente, às vezes você é mais valorizado quando você vem de fora do que quando você está lá dentro da empresa. Então esse é o motivo número 4. E o motivo número 5 é se subordina sempre a alguém. E esse alguém geralmente toma as decisões. Por mais que você tenha um cargo relevante na empresa, você sabe que muitas vezes você tem que absorver as decisões de quem está acima de você. E aquelas decisões nem sempre são as que você gostaria de ter tomado. E isso te deixa, às vezes, com uma sensação ruim. Mas, como você está dentro de um trabalho, você é um empregado da empresa, você respeita ali o seu nível hierárquico e você acaba respeitando a decisão. Mas, muitas vezes não é legal. Então, são 5 pontos. Vamos repassar? Morar longe, ter lugar fixo, ter horário fixo, uma remuneração fixa também, que demora a evoluir e não depende só de você para essa evolução, e se subordinar às pessoas e, às vezes, ter tomadas de decisão que você não concorda, mas você tem que respeitar. Então esses são os pontos difíceis. Tem alguns outros, mas numerei esses que eu achei mais relevantes. Agora vamos lá. Empreendedor. Também tem dificuldades? Claro, muitas. Não é só porque eu incentivo as pessoas a virarem empreendedoras que eu vou mentir para vocês. Não, tem bastante, tá? Então vamos lá. Primeira delas, burocracia. Então logo de cara, se você quer ter uma empresa, você vai enfrentar um nível burocrático alto. É abertura de empresa, é tirar alvará, tirar a VCB, né, correr atrás de outros tipos de planejamento. Então, não é barato, né, não é absurdo também para abrir, mas você precisa ali de um contador. Então, a burocracia ela é grande. Então, não é fácil você abrir uma empresa direitinho, né? Abrir uma empresa direitinho, abrir uma empresa realmente séria, né? Aí depende de comércio, depende de serviços, tem algumas coisas que são específicas para cada ramo. Por exemplo, se você vai abrir algo que tem produtos químicos, você tem que ter uma licença, se você vai abrir um restaurante, você tem que ter Anvisa. Então, tem alguns ramos que ainda tem algumas especificidades que você tem que correr atrás. Então, a burocracia é complicada, está longe de ser melhorada. Então, é um ponto que os empreendedores enfrentam diariamente. Aí, infelizmente, isso não para só na abertura. A gente tem outros tipos de burocracia a enfrentar mais adiante. Você resolve tudo, principalmente no começo, quando você começa a empreender, quando você não tem uma estrutura para te atender, você tem que resolver os problemas. Então, obviamente, você não é encanador, você não é eletricista, mas o que eu estou dizendo é, você vai ter que ir lá na empresa, acompanhar, achar alguém para te ajudar, acompanhar esse serviço ser feito. Então, você vai ser o ponto de conexão para tudo. Ou você vai ter que resolver, se você tiver essa habilidade, ou você vai ter que chamar alguém que você conheça ou que você ache no mercado para resolver aquilo. Porque se você não tomar essa atitude, ninguém vai tomar por você. Não é igual uma empresa que de repente tem um departamento A, departamento B, departamento C. Não, você é o departamento A, o departamento B e o departamento C. Então, tudo acaba vindo para você e você vai ter que ou pedir para alguém resolver e acompanhar essa resolução, ou você mesmo resolver. Então, esse é um ponto difícil, o segundo ponto complicado. Terceiro ponto, você ganha por produtividade, ou seja, você ganha se você produz. Então, principalmente no começo, quando você não tem uma estrutura montada, funcionários que você confia, que você treinou, é, que você só tem a capacidade de acompanhamento, no começo você vai ter que produzir também, né? Você vai ter que gerir e produzir. Então, se você tem uma loja, você vai ter que acompanhar a loja, acompanhar as vendas, vender, porque inclusive, você tem que ter experiência para ensinar alguém. Então, se você tem um serviço, você vai ter que prestar esse serviço. Então, você vai ter que saber o seu operacional, você vai ter que aprender o teu operacional, muitas vezes para você entender o que aquilo significa para você treinar alguém, para você treinar uma equipe para poder, obviamente, se flexibilizar. Então, né, é um ponto também difícil, principalmente no começo. Quarto ponto, você lida com pessoas, você lida com funcionários, você pensa para o outro lado. Isso significa que você vai lidar com mais de uma pessoa, geralmente, nem que seja uma empresa pequena, de repente 2 ou 3. Não é fácil a contratação, eu já fiz até um vídeo brincando aqui, é dificílimo contratar. Realmente está cada vez mais difícil a contratação. Então você tem que
e depois que você contrata, você tem que ter todo um jogo de cintura para fazer essa gestão. É uma gestão que está se renovando. Não cabe a mim agora se é bom falar se é bom ou ruim, mas o fato é que está mudando e a gente tem que se adaptar. Então lidar com pessoas não é fácil. Talvez seja uma das partes mais difíceis da empresa, porque cada um é de uma forma diferente, vem de histórias e famílias diferentes. Então a gente tem que se adaptar um pouco a cada um, entender o que é o motivador de cada um, para tentar extrair o melhor de cada um e a gente ter um melhor resultado, para mais para frente, inclusive, a gente ter esse benefício de poder se flexibilizar. Esse é o quarto ponto. O quinto ponto, um ambiente hostil de trabalho, ou seja, o Brasil é um ambiente hostil para empreendedor. O que significa um ambiente hostil? Vou ser mais claro. No primeiro, você enfrenta burocracias operacionais, né? Que nem eu falei, você é abertura, alvará, contador e tal. O ambiente hostil, eu estou falando um pouco mais de economia e política. Né? O que eu estou dizendo? O Brasil é muito frágil economicamente, a gente depende, às vezes, o mercado treme só com uma fala de um presidente ou de um ministro. Não vem ao caso quem é, quem não é. Isso é o Brasil. Dependente de quem está no poder ou não, o Brasil sempre, desde que eu me entendo por gente, ele é economicamente muito frágil, digamos assim. Então a gente é muito dependente de o que um falou, o que o outro falou, o que aconteceu com alguém. E isso é um ambiente difícil porque os negócios dependem, né, muitas vezes, de uma boa economia para as pequenas empresas girarem. Então é difícil, não depende só de você, tá? Então o ambiente hostil, ele está dizendo muito mais de economia e política. Então os dois estão um alinhados ao outro. Então a política é a mesma coisa, vai mudar de presidente, ou né, a polarização está muito alta, então a política está muito difícil de lidar. Então tudo isso, quando vai chegando próximo, principalmente de uma eleição, seja municipal, estadual ou presidencial, a gente tende ali a ter uma trava, digamos assim, no comércio, as pessoas retraem justamente com receio de que entre A ou B, e aí começam as especulações, se entrar vai acontecer isso, se entrar B vai acontecer aquilo, e acaba tendo um ambiente muito hostil para o empreendedor, não tem um ambiente estável. Então você fica ali sempre tendo que fazer seu melhor, tendo que fazer seu melhor o tempo todo, porque realmente você não depende só de você. Então os 5, repassando, são o primeiro, a burocracia do Brasil. O segundo, você tem que resolver tudo ou achar alguém para resolver. O terceiro, você ganha se produz. Principalmente no começo, você tem que sim produzir para entender o teu negócio e para ensinar as pessoas. O quarto, você lida com funcionários. Então você tem que entender as pessoas, você tem que lidar mais com pessoas, você tem que estudar mais as pessoas para você poder tocar os teus funcionários e poder extrair o melhor deles. E o quinto e último, um ambiente hostil, ou seja, a gente lida com economia e política o tempo todo sem nem estar envolvido lá. Tá bom? Bom, esses são os 5 pontos de CLT ou funcionário e 5 pontos do empreendedor. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm mais algum, deixa aqui nos comentários. Curte esse vídeo, compartilha para quem quiser ouvir. E é isso aí, obrigado por mais uma vez ter assistido e bye bye.